Olá minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um trechinho de uma das videoaulas que eu gravei para o nosso curso de teologia aqui da AD New Life, a nossa igreja, onde a gente fala sobre liderança e ministério pastoral. E nesse vídeo eu explico para você o que é liderança pastoral e eu explico também quais são 4 objetivos muito importantes dentro da liderança pastoral, ok? Bom, então acompanhe com a gente esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito bem, gente, então olha, antes mesmo de a gente começar a falar sobre os objetivos e metas da liderança pastoral, é muito importante a gente trazer à memória, relembrar o que é liderança pastoral. Será que liderança pastoral tem a ver com um cargo que eu ocupo na igreja? Ou com um título ministerial que alguém me deu num determinado momento? Bom, gente, não. Liderança pastoral não tem necessariamente a ver com isso. Nós estamos usando aqui na disciplina o conceito de liderança pastoral que diz assim: liderança pastoral é a postura de uma pessoa que intencionalmente, decide exercer influência, cuidado e direção espiritual sobre a vida das pessoas que estão ali ao seu redor, sobre a vida dos seus irmãos e irmãs, sobre a vida dos seus familiares, por exemplo. Então isso não tem a ver necessariamente com o cargo que a pessoa ocupa. Tem a ver com uma postura, com uma decisão, uma resolução interna, como eu disse, de exercer a influência, exercer a direção espiritual e exercer cuidado sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Tudo bem? Bom, então essa pessoa que está exercendo a liderança pastoral, está exercendo essa influência, essa direção e esse cuidado sobre a vida das pessoas que estão ali ao seu redor, precisa ter bem claro quais são os seus objetivos, quais são as suas metas. Isso por quê, gente? Isso porque quando um líder não conhece o propósito do seu ministério, não conhece os objetivos da sua liderança, esse líder pode, primeiro, acabar se frustrando com o ministério, se frustrando com as pessoas. Depois, esse líder também pode acabar frustrando outras pessoas, gerando na vida de outras pessoas expectativas que não são bíblicas, expectativas que não são realistas. Então, gente, agora a gente vai falar sobre o primeiro grande objetivo da liderança pastoral, que é sempre fazer discípulos para Jesus. É isso aí, gente. Fazer discípulos para Jesus. Pare para pensar comigo. A igreja tem uma missão na Terra, e a missão da igreja na Terra é fazer discípulos em todas as nações. Se nós somos líderes no ambiente da igreja local e não temos a missão da igreja, pulsando dentro do nosso coração e da nossa mente, se a missão da igreja não é uma prioridade na nossa vida, significa dizer, portanto, que a nossa liderança não está aproximando a igreja da sua missão. Ou seja, Deus deu uma direção para a igreja dele e nós, líderes na igreja, estamos caminhando e liderando a igreja em outras direções. O que significa dizer que você está caminhando contra a vontade de Deus. Sempre que você for realizar uma programação, esteja atento e tenha essa sensibilidade missional. O que é essa sensibilidade missional? É aquilo que permite a um líder na igreja local ter um olhar cuidadoso para identificar nas pessoas que estão próximas a ele oportunidades de comunicar claramente o evangelho do reino, comunicar claramente o plano de salvação, de forma que aquelas pessoas entendam. Nem que para isso você tenha que fazer pequenos ajustes, pequenas adaptações na sua programação. Lembre-se que o grande objetivo de um líder ou de uma líder que exerce liderança pastoral e que faz discípulos de Cristo não é fazer as coisas do mesmo jeito. O grande objetivo deve ser fazer as coisas de forma que a missão da igreja seja cumprida. Então, a primeira grande meta, o primeiro grande objetivo da liderança pastoral deve ser sempre fazer discípulos para Jesus. Então agora vamos ao segundo grande objetivo da liderança pastoral, que é formar e aperfeiçoar os discípulos. É isso aí, gente, formar e aperfeiçoar os discípulos.
Vamos entender aqui? Olha, se por um lado existem pessoas, existem líderes que negligenciam a obra da evangelização, por outro lado, existem alguns líderes que acabam achando que a obra da evangelização, a proclamação das boas novas, o anúncio do plano da salvação é tudo o que eles precisam fazer. E que depois que uma pessoa ouve o evangelho de Cristo, se converte a Cristo e é batizada, a responsabilidade daquele líder com aquela pessoa acabou. Na verdade, gente, não é assim. Perceba. O nosso grande objetivo é fazer discípulos de Cristo. Bom, e o que isso significa? Significa dizer que a conversão é o ponto de partida para o discipulado. A conversão não é o ponto de chegada. Então, depois que nós alinhamos a nossa prioridade com a prioridade do reino de Deus, que é fazer discípulos, e essas pessoas se convertem, então agora nós precisamos formar e aperfeiçoar esses discípulos, instruir esses discípulos. Bom, e aqui, gente, olha, muitas vezes nós líderes cometemos alguns equívocos, né? Por exemplo, nós chamamos pessoas novas convertidas para as nossas reuniões de oração e deixamos essas pessoas lá no canto orando sozinhas, como se as pessoas já nascessem sabendo orar. Queridos, esse é só um exemplo. Do mesmo jeito que um bebê não sabe se alimentar sozinho, muito embora este bebezinho precise se alimentar para continuar vivo, do mesmo jeito, um novo convertido não necessariamente sabe orar sozinho. Então, cabe ao líder, né, esse líder que exerce essa liderança pastoral, formar aquele discípulo para que ele ore, instruí-lo, ensiná-lo. E eu não estou falando aqui necessariamente dos programas formais de ensino que a igreja possui. Eu não estou falando necessariamente das escolas bíblicas dominicais, não estou falando aqui necessariamente dos cursos de discipulado e nem mesmo dos cursos teológicos. O que eu estou falando é de um compromisso de um líder, de um irmão mais experiente, que vai exercer influência, vai exercer formação espiritual, ensinando a partir dos seus relacionamentos, ensinando a partir dos seus testemunhos pessoais, ensinando a partir aí do seu estilo de vida as coisas básicas, as questões elementares para a vida cristã, para essas pessoas que acabaram de vir à fé. E uma forma de você identificar se você está sendo eficaz na formação dos discípulos para Cristo é o fato de os seus discípulos estarem interessados ou não em fazer outros discípulos para Cristo. Normalmente, um processo de discipulado bem-sucedido é um processo de discipulado que faz com que aqueles que estão sendo ensinados, eles se preocupem e eles se interessem em formar outras pessoas para o serviço e para a glória de Deus. Então, lembre-se que o seu grande trabalho, a sua grande tarefa como líder, né, quem está exercendo essa liderança pastoral, é fazer discípulos para Cristo e depois formar, aperfeiçoar esses discípulos. Então, gente, vamos falar sobre o terceiro grande objetivo da liderança pastoral. E esse terceiro objetivo tem a ver com conectar esses discípulos de Cristo uns aos outros. É isso aí, promover relacionamentos. Gente, vamos pegar aqui uma imagem. A Bíblia compara a igreja com um corpo vivo. A Bíblia não compara a igreja com um amontoado de órgãos, com um amontoado de músculos e de partes do corpo. Bom, qual que é a diferença entre um amontoado de órgãos e um corpo? É simples. Esses órgãos estão conectados uns aos outros e eles estão trabalhando juntos pelo bem comum. Não é isso mesmo? Então, a igreja, gente, não é simplesmente um amontoado de gente que se converteu e que ama Jesus e que está andando com Jesus. A igreja é uma comunidade dos discípulos de Cristo que, por estarem todos eles conectados com Cristo, eles estão também conectados uns aos outros. Olha só, se você como líder é uma pessoa que apenas faz os discípulos de Cristo trabalharem para Cristo,
eu digo que você cumpriu apenas uma parte do seu trabalho, uma parte da sua tarefa. Faz parte também da sua tarefa promover unidade entre os discípulos de Jesus, promover relacionamentos saudáveis, conexões, alianças entre esses discípulos. Muitas vezes, os projetos que nós propomos como líderes no ambiente da igreja local, as atividades ministeriais, os eventos que nós gostaríamos de realizar, muitas vezes, todas essas atividades, elas acabam gerando muitas vezes mais quebra de relacionamentos do que aproximação entre as pessoas. Então, um líder deve sempre ser na igreja alguém que não tem lado. Um líder deve sempre ser na igreja alguém que não está limitado a esse ou aquele grupo. Preste muita atenção, você como líder, para os relacionamentos que você desenvolve na igreja local. As pessoas se sentem à vontade para procurar você? Você é uma pessoa acessível? Você é uma pessoa que procura conectar pessoas? Ou você é alguém que formou um grupo seleto de amigos e esse grupo seleto de amigos parece uma vasilha de alimentos, né? Um recipiente com alimentos ali hermeticamente fechado. Nada entra e nada sai. Bom, promover relacionamentos saudáveis vai fazer com que a sua liderança se desenvolva. Então a gente vai agora falar sobre o quarto grande objetivo da liderança pastoral, que é mobilizar talentos e vocações que Deus deu aos discípulos. Então nós sabemos que ainda existem muitas pessoas, muitos discípulos de Cristo que deixaram que os seus dons e os seus talentos acabassem ficando adormecidos. Então cabe a nós, líderes, exercermos influência sobre a vida dessas pessoas, primeiro de forma que elas conheçam os talentos, que elas conheçam a vocação que Deus tem para elas. Segundo, cabe a nós, líderes, também, influenciarmos essas pessoas de forma que, além de conhecer os seus dons e os seus talentos, essas pessoas se disponham a aplicar, a usar esses dons e talentos para trabalhar na seara do Mestre. Não é isso mesmo? Existem muitas pessoas que estão precisando de uma palavra de encorajamento. Pessoas que querem sim conhecer a vontade de Deus para elas. Pessoas que querem sim fazer algo grande para Deus e que vão começar a fazer algo para Deus a partir do momento que você e eu, que exercemos algum tipo de liderança, exercemos algum tipo de influência pastoral sobre as pessoas, tomarmos uma postura de intencionalmente falar com essas pessoas que Deus tem um plano para a vida delas, que elas receberam sim da parte de Deus dons e talentos. Olha, algo muito importante precisa ser esclarecido aqui. Nem todas as pessoas na igreja local são chamadas para exercerem algum tipo de liderança oficial. É isso mesmo. Mas eu posso garantir a você que, mesmo nem todos sendo chamados para exercer liderança, todos são chamados para exercer algum tipo de serviço. Deixa eu dizer algo para você. Se Deus te deu uma habilidade, é porque Deus está preparando uma circunstância para que você use essa habilidade para cumprir o propósito dele, para cumprir a vontade dele. Muito bem, eu espero que esse conteúdo tenha abençoado você, seu ministério, e eu espero também que você interaja conosco aqui através do seu comentário. Você também pode curtir esse vídeo e, principalmente, é muito importante que você se inscreva no nosso canal. Eu quero encorajar você também a compartilhar esse vídeo para muitas outras pessoas. Eu tenho certeza que se nós fizermos todos juntos a nossa parte, nós vamos ver a cada dia uma igreja mais forte, uma igreja mais madura, ministérios mais frutíferos para a glória de Deus, ok? A gente se vê até o próximo vídeo.